Saudações, que satisfação, mais um sábado conversar com você e hoje a nossa conversa será maravilhosa. Vamos falar sobre direito previdenciário, minha paixão, e especialmente falaremos sobre aposentadoria híbrida. Comigo estará a grande advogada previdencialista Natuza Chaves. É rapidinho, só o tempo da vinheta. Saudações! Voltamos agora para conversar com Natuza Chaves. Natuza, meu amor, que satisfação ter você aqui e a gente falar desse tema tão importante. Saudações para você que está aqui nos assistindo hoje. Muito obrigada pelo convite. É um prazer realmente estar aqui com você conversando sobre uma paixão que temos em comum, né? Que é o direito previdenciário. É verdade. Natuza, eu já vou logo te fazer a primeira pergunta para a gente aproveitar bastante. Temos várias discussões a travar e espero que a gente fale pelo menos 50% delas. Verdade. Vamos lá. Então, me fala um pouco, com essa reforma, e a gente sabe que as reformas previdenciárias... a minha formação originária é direito constitucional. Sim. E toda vez que se fala, vamos reformar a Constituição, eu fico assim, incomodadaço, muito incomodado. Eu realmente, se a gente fosse analisar, eu preferia voltar na primeira Constituição de 1891, a de Rui. E lá ficaríamos com ela de lá para cá. Não precisaria mudar nada, entendeu? Assim a gente vai acrescentando alguma coisa de direitos e garantias fundamentais no decorrer de alguns anos, assim como os Estados Unidos o fez, e mais nada. Porque aí o cara começa a mexer, começa a tirar os direitos todos que estão lá. Entendeu? E assim se fez com a Constituição de 88. E eu fico sempre apavorado quando se fala de mudança. E também acontece isso no direito previdenciário, né? Nossa Senhora. Cada mudança do direito previdenciário é uma droga que se apresenta para nós. É um troço... Quer dizer, é mais um estudo e é interessante que você entenda que o direito previdenciário, você de casa, ele vai acumulando informações. Então não é essa história de dizer assim, mudou a norma. Não, mas as antigas se aplicarão aos casos práticos. Então, a gente precisa estar realmente com o conhecimento acumulado. É uma área que eu digo que a gente, de fato, precisa conhecer à profundidade. Não dá para qualquer profissional tratar dessa área. E ter um estudo diário, porque não é somente Constituição, legislação específica. Nós temos os decretos, aí vai toda a modificação do que o INSS produz também como normativas. Então, há uma diferenciação, todos os dias é um acompanhamento para saber e poder oferecer o melhor para o nosso cliente, né? Exatamente. As decisões, e é interessante que o direito previdenciário, algumas decisões, por exemplo, das cortes de recursos, são mais interessantes às vezes do que decisões judiciais. Então vale a pena a gente ir lá também trabalhar, travar essa seara administrativa com mais profundidade. Mas vamos então discutir a temática e eu quero te fazer a seguinte pergunta. Com relação, e devido à reforma da Previdência, quais são os tipos de aposentadorias mais requeridas? O que mais se busca na Previdência Social? Tu, no teu escritório, qual é o que tu tem mais acesso? O que mais tu percebe que há, então, assim, essa busca por aquele tipo de aposentadoria? Fala para mim. Olha, Ted, o que nós temos, principalmente, com a emenda, o objetivo também de todo o sistema do governo e do INSS foi fazer com que todas as programações, as aposentadorias ficassem com aposentadoria programadas. Mas o que a gente ainda trabalha é a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade, que existem algumas modalidades, dependendo do histórico de vida, de contribuição, de trabalho daquela pessoa que tem o objetivo de se aposentar. E o interessante, Natuza, e aí eu já quero entrar logo nessa parte, que é a temática de hoje que a gente veio tratar, e é uma palavra meio estranha. Quando a gente fala disso, as pessoas pensam aposentadoria, mas quando a gente diz assim, uma aposentadoria híbrida, aí todo mundo se assusta. Mas, no geral, se a gente for perceber, vai acabar sendo uma das aposentadorias mais comuns, porque a vida de trabalho das pessoas... efetivamente não se dá apenas de um modus operandi, de uma forma. E acontece muito, principalmente nas regiões mais interioranas, essa questão dessa relação de aposentadoria híbrida. Explica pra gente, então, o que seria aposentadoria híbrida e como ela se dá com maior frequência. Fala pra nós. Certo. A aposentadoria híbrida, de fato, como tu falaste, Ted, ela deveria ser a aposentadoria, acredito eu, que é até mais comum. Né? Mas a gente sabe que por falta de informação, ela ainda é pouco requerida. Mas a aposentadoria híbrida, na verdade, ela é uma aposentadoria por idade, tá? Esse digamos, o ponto-chave que você tem que entender. Eu tenho que requerer uma aposentadoria por idade
Só que eu vou analisar como foi a vida de trabalho daquela pessoa que está objetivando essa aposentadoria nesse momento. E aí a gente chama de híbrida por quê? Porque na aposentadoria por idade, eu vou levar em consideração ali os 15 anos de contribuição que essa pessoa tem, se ela já atingiu esse tempo de contribuição. E nesses 15 anos, o que eu posso fazer? Eu posso compor, por isso que a gente chama de híbrida, e que na verdade não existe isso na legislação, mas é o nome que a própria jurisprudência, com o tempo, foi disciplinando a aposentadoria híbrida ou mista, porque eu vou realmente misturar, eu vou unir o tempo que aquela pessoa teve como trabalho especial ou como trabalho rural, na verdade, e o tempo que ela teve como trabalho urbano. Então, algo que a gente ainda vê comumente acontecendo, e acredito que por falta de informação, e por isso é interessante a gente poder abordar esse tema hoje, são as pessoas achando que pelo fato de ter tido um tempo bem antigo em que trabalharam exerceram uma atividade como trabalhador rural, elas têm que desprezar aquilo depois que elas já passaram a realizar uma atividade como trabalhador urbano. E exatamente o que a aposentadoria híbrida pode oferecer é unir todo o tempo de trabalho que você tem, eu digo, utilizar cada sol derramado nas atividades que você realizar ao longo da sua vida e poder conceder esse requisito como aposentadoria para você. Porque a ideia de fato, Natuza, é que nessa aposentadoria reflete uma vida de trabalho, né? Exato. Então, assim, não há de se desprezar nenhum suor, como você falou, né? Nenhum suor na vida de trabalho. Então, muita gente, principalmente no interior, começou a trabalhar muito cedo nas atividades rurais. Vamos lembrar também pesqueira e há outros tipos de aposentadoria especial, mas para nós aqui, relativamente a mais comum é a pesca, né? A atividade de pesca e a atividade rural. Exatamente. Mas, de fato, tem essa composição e é muito importante, mais importante ainda, que você procure sempre, para tratar dessa matéria, um profissional absolutamente qualificado. Porque Verdade. Senão vai dar com a cabeça na parede. E é isso que eu procuro ressaltar sempre quando eu estou com um cliente ali ou em qualquer lugar que eu esteja conversando sobre aposentadoria. Leve em consideração cada dia de trabalho seu. Eu digo que a minha missão como advogada é isso, é considerar cada gota de suor que o meu cliente derramou. Então, eu procuro saber tudo a respeito da vida dele para que a gente possa aproveitar ao máximo possível. E uma coisa que a gente costuma ver bastante no interior, eu sou de Bacabal, trabalho lá, tenho o meu escritório lá, então é a minha realidade ali, toda aquela região, de pessoas que dizem assim, eu sujei minha carteira. Tem todo um histórico de vida no trabalho rural ou como pescador, que como existem outras especialidades de segurado especial, mas é o que a gente mais tem da nossa realidade aqui do Maranhão. Mas eles dizem assim, olha, eu fui fichado, sujei minha carteira. Gente, dá para você aproveitar o tempo que você trabalhou como pescador, como trabalhador rural e o tempo que você trabalhou também como carteira assinada, se de fato aquilo for interessante para a sua proposta de aposentadoria. Exatamente. Essa coisa, olha, agora eu vou fazer uma observação interessante, principalmente no interior, e eu não sei se Bacabal acontece, porque Bacabal ele é uma cidade já bem maior, mas nas cidades menores acontece muito aquela coisa da política, através da política, aí o sujeito vai lá e bota, ficha as pessoas, e tem essa história de um monte de gente que às vezes não trabalhou, mas está lá inscrito no INSS e atrapalha para diacho, aí precisa então ter essa técnica de aposentadoria para tu fazer. Essa expressão é bem interessante, foi bem engraçado tu trazer bastante essa coisa do sujei a carteira. Não é nada disso, gente, isso aí não é um problema, dá para trabalhar sem nenhuma dificuldade. Natuza, eu queria que você falasse então para a gente, qualifica rapidinho, não precisa falar de todas, somente traz uma ideia das mais comuns que tu encontra, algumas modalidades de aposentadoria e alguns requisitos, porque a grande questão aí está nas pessoas, às vezes o temor da pessoa ao buscar a aposentadoria é a questão da prova, né? É a constituição da prova. Então fala para mim um pouquinho dessas modalidades e fala um pouco desses requisitos, principalmente com relação às provas da aposentadoria especial. Esse é o grande problema, né, que se dá. Fala um pouco para nós sobre isso também. Então, quando a gente fala de aposentadoria do trabalho do segurado especial, do trabalhador rural, principalmente do segurado especial, porque o trabalhador rural ele abrange outras esferas, como inclusive o empregado rural, mas que com carteira assinada. Então, a prova fica algo mais fácil para a gente poder fazer. Domingo no parque, fácil. Exatamente. Mas no caso do segurado especial, a gente precisa, e é bom que o ideal é que você, durante toda a sua vida de trabalho, também tenha a preocupação de ir guardando ao longo do tempo essas provas, né? Então, principalmente, o que a gente pede, se você
tem tempo remoto de sindicatos, a gente ainda utiliza bastante. A principal prova hoje e documento, na verdade, é a autodeclaração rural, que você tem que preencher, em que você está ali declarando para o INSS todas as suas informações em relação ao tempo que você trabalhou, onde você trabalhou, e junto com a autodeclaração, que é um documento indispensável hoje, você vai agregar as provas que você tem referente àquilo que você declarou. Então, se durante os anos de 84 a 92 eu trabalhei na terra do interior tal, qual o documento que você tem? Tem documento de terra? Você foi assentado pelo INSS? Que tipo de documentação da associação? É muito comum a gente ver no interior, existe um povoado e ali tem uma associação daqueles moradores que vão dizer qual é o pedaço de terra específico, a gleba para cada um. Essa documentação de que você participa dessa associação também é importante você ter, além como documentos públicos também. Né? Hoje a gente sabe que há uma interligação de dados em termos do governo federal muito grande e você pode ter as suas certidões, certidão de nascimento de filhos, certidão de casamento, mas também todos os seus documentos, como o DARF, que agora a gente está passando aí também por uma modificação que vai ter referência ao documento, mas todos os dados cadastrais, e um que eu sempre falo para quem trabalha no interior, você que é produtor rural, tem lá a sua horta, tem as suas linhas que você planta a sua roça, mas às vezes a prefeitura ela faz um programa de te cadastrar para tu poder fornecer aquela tua produção para as escolas, tá bem legal. Né? Fazer uma venda no domingo, ali que você vai poder fornecer. Então, todo esse registro dos programas que você participa, de receber semente, do maquinário, serão importantes para que você consiga fazer sua prova como segurado especial. A gente vai para um rápido intervalo, é rapidão, rapidão. Já já a gente volta. Eu espero. Saudações, estamos de volta rapidão, sem perder tempo. Natuza, vamos dar continuidade àquele diálogo sobre a criança. Eu fiz uma piada, é uma piada verdadeira, porque de fato aconteceu isso, mas hoje em dia não é tão engraçado, mas já foi bastante engraçado há uns anos atrás. Mas fala pra mim, com relação, agora levando a coisa na seriedade, a gente já falou da mulher, não precisa a mulher ficar preocupada. Eu separei do meu marido, não importa. Vamos lá juntar as provas desse ex-marido e tal, aquele outro, não importa. Isso também serve para todos os familiares colaterais, mas vamos falar especificamente, a gente já falou da mulher, vamos falar especificamente da criança, normalmente aquela criança maior, aquela criança de 16, de 14, de 15 anos, que já estava trabalhando e de fato trabalhava muito. Verdade. Então fala um pouquinho para nós com relação a essa prova. Então, da mesma forma que a gente traz uma equiparação à situação da mulher, e por entender que há um conjunto, e de novo eu volto ao termo, a gente entende que o segurado especial ele trabalha em economia familiar. Então, é muito difícil, é um pouco fora da realidade da gente no interior, um homem que ele não é ali da lavoura ou pescador, que ele não leve o filho para pescar com ele, que vire noites ali dentro da produção dele de pesca. O filho ou a filha, né? Só para que fique claro. Sim, filho, eu vou te falar. Sim, só para... no geral. Assim também como a esposa, como a gente já colocou aqui. Então, toda a prova que é considerada em relação que dessa família, tanto do homem quanto da mulher, de que eles são, de fato, segurados especiais, que eles são trabalhadores rurais ou pescadores mais dentro aqui da nossa realidade, ela também vai ser necessária e indispensável para reconhecer o tempo que aquela criança passou se dedicando também a essa atividade. Porque, de fato, como o Ted falou, isso no interior é muito comum. Sempre as crianças estão ali acompanhando os pais, realizam algumas atividades, e além de falar da criança, vai para o adolescente. E é indispensável porque a gente sabe que não é uma realidade muito grande nos interiores, muitas das vezes a adolescente, a jovem que ficou grávida, por exemplo, e ela como segurada especial, ela não vai ter direito a um salário materno. Bem, ela pode sim ter direito ao salário materno, digamos que ela tenha ali seus 16 anos, seus 17 anos, que são casos que a gente sabe que acontece. E como que vai se fazer essa prova? Você vai utilizar a prova dos pais. Qual é a prova que eu tenho que os meus pais são trabalhadores rurais, ou são pescadores, são segurados especiais, e ali eu agrego toda a prova daqueles pais para aquela jovem. E também, levando em consideração todas as conjunturas de famílias que nós temos hoje, sabemos também que muitos desses jovens, desses adolescentes, são criados pelos avós.
Então, também, eu trabalho com a minha avó tem ali, e minha avó já é aposentada, meu avô já é aposentado, eles têm a terra dele, tem a roça. E essa jovem ficou grávida, a título só de um exemplo, com um salário materno. Perfeito. Então, eu vou agregar, inclusive, eu sempre, na maioria dos meus clientes, dependendo da idade, eu peço, os seus pais já são aposentados? Me traga essa documentação. Os seus avós, no caso, se você mora com eles, já são aposentados? Não, vou cortar a Natuza agora, mas é de propósito. Para quê? Para deixar aquele gostinho de salário materno, de materno, porque depois, ainda esse ano, eu trago a Natuza aqui para conversar comigo só de salário materno. Então você que quer saber de salário materno vai ficar curioso, vai ficar assim, ó. Aí entra na rede social, procura a Natuza, procura a gente, fica à vontade, mas espera que a gente vai fazer um programa próprio de salário materno. Vamos voltar a falar de aposentadoria. E aí é onde eu ia chegar. Esse período, principalmente se você receber há um tempo atrás ou agora algum outro benefício... A criança daquela época é quem o vai adulto de hoje, Exato. é o idoso de hoje. Então, aquele período dos seus pais, como que eu vou utilizar hoje para eu me aposentar ou para eu agregar ali na aposentadoria híbrida, quando eu for pedir a aposentadoria por idade? Um tempo que eu trabalhei de fato quando eu era jovem, no interior, na roça, ali com os meus pais. Depois eu vim para São Luís, eu fui para uma cidade maior, consegui estudar, tenho outra profissão hoje. Isso. Mas quero me aposentar, estou na idade, mas não consegui completar o tempo. Como que eu faço? Eu volto, pelo menos na lembrança, em relação àquele período. Perfeito. E que tipo de provas que eu tenho. Na maioria das vezes, os pais desse adulto que quer se aposentar hoje, ele é aposentado como trabalhador rural. Ótimo. Então, essa prova de que os seus pais exerceram essa atividade remotamente, que a gente chama lá atrás, ela pode ser utilizada. Mas talvez você também trabalhou, teve emprego durante muito tempo na cidade, mas a situação ficou muito difícil e você teve que voltar para o interior onde seus parentes moram e está trabalhando na roça hoje. E aí hoje você consegue esse tempo que você trabalhou na cidade, mas o tempo que você trabalha na roça como pescador hoje, poder também utilizar esses 2 períodos para poder pedir a sua aposentadoria por idade. E o interessante é que nessa modalidade de aposentadoria, né, Natuza, é possível que se faça essa mescla, porque ela chama atenção para um negócio interessante. O sujeito começa a sua atividade inicial, a sua vida de trabalho, trabalhando na roça, mas ele consegue uma oportunidade, vai trabalhar fora na cidade e depois o negócio ficou difícil. Imagina agora, pandemia. Exatamente. E aí volta para a roça. E depois ele vai para a cidade de novo, não importa. Não importa. Né? Não importa, dá para fazer essa acumulação. Agora eu quero falar de uma temática bem interessante, uma temática bem corriqueira também, que é a gente trabalhar a questão do BPC. Dentro dessa discussão, o sujeito vai lá e tem essa necessidade, né? Porque a aposentadoria é, de fato, no primeiro momento, Sim. uma necessidade. Tem essa necessidade, precisa procurar, então, um profissional qualificado. Primeiramente, a gente vai trabalhar dentro da hipótese de aposentadoria, né? Tentar trabalhar uma aposentadoria comum, tentar trabalhar uma aposentadoria híbrida. E aí ele diz assim, pelo menos o BPC, né? Aquela história que acha que é aposentadoria. Então, fala um pouco pra gente sobre essa relação jurídica, essa relação de fato, esse caminho que se trava, e fala um pouco pra gente sobre o BPC. Tá, o BPC, o LOAS, ele é um benefício assistencial. Então, ele se diferencia bastante de uma aposentadoria, até pelas suas características, mas principalmente pelos requisitos. O BPC, no caso, vamos considerar a pessoa idosa, já que a gente está fazendo ali uma assimilação com a aposentadoria. Ele é um direito que é assistido para quem tem para maiores de 65 anos, que não tem os requisitos para se aposentar, mas que vive também numa situação que eu não gosto muito dessa terminologia, mas que ainda é muito utilizada, uma questão de miserabilidade, porque analisa a renda familiar daquela pessoa, em termos de um quarto, e a gente tem também algumas discussões judiciais que já é considerado até meio salário mínimo. Meio salário. Né? Então, leve-se em consideração essa questão do meio salário mínimo, você tendo as provas também de que você necessita de tratamento, não tem condições de manter a sua situação médica, que geralmente nessa idade não há quem geralmente precisa, ainda mais de uma condição. Né? Acumulação, pode fazer acumulação com mais um da família. Exatamente. Então, o que a gente vê de forma corriqueira, muitas das vezes, é a pessoa justamente achar que a única opção dela é ter um LOAS. E às vezes não é, né? E não é. E por isso a nossa preocupação de dizer que eu trabalhei um tempo como rural, eu trabalhei lá atrás como carteira assinada e fui para o interior, não tenho minhas provas, ou pelo menos ele acha que não possui provas, por não ser muito esclarecido, e acha que a única possibilidade, quando ele chega aos 65 anos, é ter o BPC LOAS, ou como a gente escuta ainda comumente no interior, ser encostado. Exato. Né? Então, não é. O interessante eu inclusive peguei um caso de uma cliente outro dia que ela
recebe o BPC Loas, mas o marido é aposentado como rural. E aí a minha pergunta para ela, mas espera aí, como que a senhora recebe o BPC Loas se o seu marido é aposentado como rural e a gente tem condições de analisar essa prova dele como rural para poder que a senhora reverter do seu benefício, convergir de fato para uma aposentadoria? Porque no BPC ele recebe aquela renda ali de um salário mínimo, mas não tem direito a 13º, não pode fazer empréstimo caso realmente seja dispensável, e eu converso bastante a respeito com meus clientes a respeito disso. Né? Então, há diversos critérios ali e não também transferem, no caso de falecimento da pessoa que recebe o BPC Loas, como pensão por morte. Exatamente. Né? Isso acontece muito, né? Muito. Acontece demais. Que aí depois a gente vai tentar reverter, transformar isso numa aposentadoria uma droga. Exatamente. Exatamente. Pós-morte. Isso aí é bem comum. Então, o que fica claro nessa discussão é que, de fato, você precisa... Eu sempre digo isso às vezes, porque, de fato, o direito é muito amplo, assim como a medicina. Eu gosto de fazer essa comparação. E a gente precisa entender que há algumas áreas do direito, de fato, que qualquer profissional consegue trabalhar, assim, se esforçar um pouquinho, senta na cadeira, fez o curso de direito, passou 5 anos estudando, é alfabetizado, consegue sentar, estudar e fazer aquela ação. Agora, existem várias temáticas do direito, vários processos do direito que não dá para fazer assim. Não dá para fazer assim. Você precisa, de fato, de uma especialidade, de um profissional absolutamente capacitado naquela área, que profundamente conheça a área. Uma dessas áreas que eu destaco é o direito previdenciário. Eu destaco, isso acontece muito, eu tenho uma vivência muito grande no direito previdenciário, mas tenho uma vivência maior ainda no direito notarial, no direito imobiliário, que é uma área que eu advoguei há muitos anos atrás, estudei muito, fui um dos primeiros profissionais a advogar nessa área aqui no estado. E essa área, o que eu vejo de cabeçada é impressionante. E a grande questão é a seguinte: o direito previdenciário afeta, de fato, prejudica aquela pessoa. Verdade. Mas o direito imobiliário, Natuza, tu imagina a gente tratar de uma cabeçada num patrimônio imóvel, patrimônio da vida. Então, assim, nós estamos falando de valores muito altos. Verdade, e valores que comprometem a família inteira, assim, por uma vida inteira. E aí os caras dão cabeçadas e cabeçadas, porque não adianta. Não dá para tu simplesmente procurar qualquer profissional para fazer esse tipo de temática. É tipo o criminal. Também fala, a gente sempre fala da questão do criminal. Pô, tu tá com um problema criminal gravíssimo, tu vai procurar o teu colega de esquina, o teu vizinho, tá fudido. E direito previdenciário, de fato, é isso, né? Você trabalha uma vida inteira, você chega ali naquele momento em que você tá na situação de momentos mais vulneráveis ali da sua vida, chegando a uma determinada idade, que você precisa contar com todo o esforço, com a valorização de cada dia. Tanto que uma das coisas que ainda acontece muito no interior é questão de algumas prefeituras, por exemplo, você trabalha com a prefeitura durante muito tempo, mas não há o recolhimento, não há, é descontado, isso é outra coisa que acontece, mas não há o repasse para o INSS a respeito disso. Então, dentro da aposentadoria híbrida, se você teve o seu tempo como rural e teve uma oportunidade de trabalhar para a prefeitura, mas nunca foi repassada as informações para o INSS, você pode também ter o seu direito de aposentadoria, considerando a híbrida, como nós estamos falando aqui. E a maioria dos meus clientes desse tipo de aposentadoria são esses. Por quê? Porque a justiça reconhece o seu tempo. Né? Hoje em dia, a justiça, pelo menos na maioria dos julgados que a gente vê, precisa você comprovar que você trabalhou de fato naquele tempo, guardar suas provas, guardar seus contra-cheques, guardar se você teve algum termo ali de posse, fazer dependendo. A prova dessa vinculação. Exatamente, desse vínculo com o município, mas que você consegue, tendo todas as provas resguardadas, apesar de não ter não constar lá no INSS esse registro, nem na sua carteira assinada, mas esse período ele pode ser totalmente utilizado para que você tenha uma aposentadoria adequada para você. Quer ver um negócio interessante? Isso eu acho que hoje já está um pouco mais incomum, mas era muito comum, e era muito comum de verdade, porque eu advoguei muito tempo para prefeito, ainda advogo eleitoral, e o que acontece é que o prefeito anterior, acontecia isso antigamente, o prefeito anterior tocava fogo no documento tudo só. Apagava todos os registros, né? Isso ainda acontece. Ainda acontece. Infelizmente. Né? Que coisa absurda. Então, por isso que eu digo, além de apagar, é importante você estar pedindo sempre os seus contra-cheques, alguma prova ali do que você tem, principalmente na virada ali, na troca de mandato. Tá? Mas principalmente olhar os seus contas, como se você recebe no banco, como é que é mesmo feito aquele isso. Comissionado, aquele contratado a trabalhar. Qualquer função que você exerce, ela pode ser ali devidamente reconhecida e o resguardar esse tempo para ser utilizado na sua aposentadoria. Exatamente. Natuza, essa temática é muito importante. A gente conseguiu falar, assim, 10%
Verdade. 10% da temática, ainda tem assim milhões de coisas a falar, mas certamente nós iremos ainda voltar aqui com a Natuza falar muito de direito previdenciário, vamos falar de todas as modalidades, espere, nós falaremos de todas as modalidades de previdenciário, porque previdenciário é a qualquer luxo. Então a gente de fato vai falar, hoje a gente está falando de aposentadoria híbrida, daqui a um tempo a gente vai falar, ela já deu uma dica aí, a gente vai ter que falar de salário materno. A próxima será salário materno. E aí vai, porque a gente tem que falar sobre isso, é uma temática importante. Eu queria te agradecer demais. Muito bom esse diálogo, foi gostosíssima essa conversa, eu já esperava que fosse uma conversa muito boa. Eu queria te dar um tempinho para tu falar com o telespectador ali, ó. Fala com ele, dá um cheiro, dá um abraço, dá um afago, dá algum recado, fica à vontade. Mais uma vez eu quero te agradecer, Tati, por esse convite, para a gente poder falar daquilo que a gente ama, e eu realmente amo trabalhar com isso, porque eu creio que para mim uma das grandes missões do meu trabalho como advogada é poder conceder a qualidade de vida através do que você viveu. E se você nesse tempo, ainda falta um tempo para você se aposentar, ou você que é filho, tá vendo que seu pai tá chegando ali naquele período, sente, converse com ele, faça você um histórico de todas ali as suas relações de trabalho, o que consta na sua carteira da sua carteira de trabalho, o que não consta, se todos os seus vínculos estão certinhos. Se você trabalhou como rural, procure verificar esse tempo, o que você pode guardar como prova, nos registros, de tudo. Mas faça valer, principalmente, cada gota de suor que você de fato derramou ao longo de toda a sua vida, porque você merece ter tudo isso convergido para um benefício seu nesse momento de aposentadoria. Pois é. Essa conversa foi assim, foi uma conversa maravilhosa, a gente falou sobre direito, a gente falou sobre previdência, a gente ainda tem muito mais a falar. Qualquer coisa, deixa o teu contato aí, Natuza, para quem quiser entrar em contato, deixa o teu Instagram. O Instagram é mais fácil. O Instagram é @Natuza_Chaves. Pronto. Se ela não responder, entra no Instagram do programa e diz assim, ó, Natuza, mandei uma mensagem para Natuza não respondeu, eu vou e puxo a orelha dela. Respondo, sim. Pode mandar. Então, então foi uma satisfação, Natuza, muitíssimo obrigado. Agora, já vacinou? Já, as duas doses. Também, duas doses. Graças a Deus, todo mundo tranquilo. Todas as proteções aqui são cumpridas na Band. Eu queria te agradecer demais, foi muito bom esse papo que a gente teve hoje. Eu queria, então, agradecer a você, telespectador. Foi maravilhoso estar com você, estar na sua casa, estar no seu estabelecimento comercial, conversar com você. Qualquer dúvida, se você tiver alguma curiosidade, algum tema, poxa, eu queria falar sobre aquele tema, você poderia levar aquele profissional para conversar sobre aquela temática, manda uma mensagem para a gente no Instagram, programa Saudações, você acha. E não esqueça de acompanhar a Natuza, vamos lá, no YouTube. Exatamente. Todos os nossos programas também estão disponíveis. Claro, ele só vai para o YouTube depois que passa na televisão, mais ou menos uma semana depois que passa na televisão é que ele vai para o YouTube, mas você pode acessar depois de assistir todos os programas quantas vezes você quiser, tá bom? Então, eu agora encerro o programa, dou por justo e agradeço a todos.